Então, meus irmãos, vamos lá? Maus obreiros. Vinha de Luz, capítulo 74. Vê como a gente sempre fala, né? Que o Emmanuel, ele tem os textos dele, por isso que é bom ler na sequência, eles têm uma relação. Ó, o anterior foi falatórios, né? E aqui maus obreiros. Então, há sempre uma relação, né? Guardai-vos dos maus obreiros, Paulo aos Filipenses. Então, é uma carta que Paulo envia à comunidade de Filipe, os filipenses, a igreja, né? Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso indébito, né? Repouso indevido. Às vezes a gente repousa porque o médico mandou, porque está precisando. Mas aqui é indébito, indevido. Conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Então, às vezes, o companheiro está ali trabalhando, está ali dando o seu melhor. Mas, lógico, todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades. E então, ao invés de encorajar, ele vai e aponta sempre o erro, onde que ele, pela forma como ele enxerga, né, onde a pessoa estaria errando, às vezes debocha. Então, são aqueles que estão sempre falando que o trabalho não está bom, que está faltando isso, que está faltando aquilo, né? São os críticos das obras prontas, que a gente chama. A obra está pronta e a pessoa fez o almoço, né? E aí, como é que tá? Ah, a senhora fez sardinha hoje, não gosto de sardinha, né? Tô falando isso porque eu fiz sardinha anteontem. E aí o pessoal falou que eu fiz sardinha. Eu nem como sardinha, no caso, né? Mas, ao tempo que da pobreza, comia sardinha. Sardinha é um negócio caro. E aí alguém comprou, eu fiz. Aí dói. Ou às vezes você faz um arroz, tá toda felizona lá. Ah, esse arroz ficou com muito sal, né? A Júlia sabe o que é essas críticas. Às vezes, né, Júlia, a gente faz a comida, a pessoa vem, em vez de elogiar, aí a gente fala, na próxima vez tu vai e faz, né? Desencoraja. Então, essas pessoas, os maus obreiros, eles ouvem as palavras alheias com religiosa atenção, prestando atenção, tudo que a pessoa está falando. Mas qual é o objetivo dele? Para extraírem os conceitos verbais menos felizes, quando a pessoa fala uma palavra errada, né? De modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Eles só não vão destacar o defeito que a pessoa tem e que ele também sabe que ele tem também. Aí ele fica quieto. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Então, aí, muitas vezes, a pessoa... Às vezes, nós mesmos temos que ter cuidado, né? Porque, às vezes, somos nós que fazemos isso. A pessoa fala assim, não, fulano é um orador brilhante, é um trabalhador
é do bem, é uma pessoa maravilhosa, mas, né? Aí quando coloca ali mas, né? Que é, que é uma preposição, né? Adversativa, quer dizer, ela vem para se contrapor a tudo que foi dito até aquela hora, né? Então, quando a pessoa fala mais, é porque tudo que está para trás ela não vale. Né? Então, semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, ou seja, a divisão. Quando percebem que o êxito vem próximo, espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados, porém, para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas, para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. Então, para a gente ter cuidado, darmos a distância mesmo, né? O conselho do apóstolo aos gentios permanece, cheio de oportunidade e significação. Então, com essa página aí, né, nos chamando a atenção para a vigilância que nós temos que ter, nós vamos ouvir a oração que a Júlia vai fazer para nós. Então, vamos levar nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais um dia, que possamos pôr em prática o que iremos aprender hoje. Jesus, mestre querido, muito obrigada por mais um dia. Obrigada pela vida, pela saúde de cada um de nós. Que possamos pôr em prática tudo. Leve também, ilumine aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que não têm o que comer. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos estudando o nosso Evangelho, sempre na sequência, né? Nós estamos no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ontem, nós vimos o item 12, e hoje nós vamos ver o item 13, e é do, vamos dizer assim, né? Quando os espíritos estão nos orientando sobre o emprego da riqueza. Então, tem vários textos. Tem o texto do Chéveros, que é muito lindo, de um espírito protetor, e hoje, Fenelon, falando sobre o emprego da riqueza. Então, o que é riqueza? Nós já vimos que a riqueza são os nossos talentos, é o nosso dinheiro, nossa saúde, nossa inteligência, né? Tudo isso é riqueza. Então, como que nós empregamos isso? Os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos e que são uma riqueza, que nós podemos também usar as nossas relações para ajudar as pessoas. Então, às vezes a gente fica assim um pouquinho com intimidado de pedir para um amigo poderoso assim para ajudar alguém. Mas a gente não tem que ter essa preocupação não, gente. Diz que nós, servos de Jesus, somos mendigos, né? Eternos pedintes. Então, não vamos ter preocupação de pedir, não. Sendo o homem o depositário, né? O administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre arbítrio. Então, o uso que o homem faz
desses bens que Deus colocou nas nossas mãos. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Então, é exclusivamente. É evidente que nós vamos utilizar os bens que Deus nos conferiu para a nossa satisfação pessoal, né? É natural isso. Mas não pode ser exclusivamente para isso, ou para a nossa família, ou para os nossos amigos, pura e simplesmente. Né? Especialmente quando a gente tenha muitos bens. Bom é o uso. Ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Então, muitas vezes, nós deixarmos de fazer algo para nós, para sobrar algum recurso para o outro, então, o tamanho desse sacrifício, né, que a gente se imponha, ele vai ditar qual é o merecimento de cada um de nós. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente. Aplaca a fome, preserva do frio, proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Como que a gente vai prevenir a miséria, né? Através do quê? Através da educação, através da orientação. Dever, tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveitos que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. Prestar atenção, tá, Júlia? Quem está entrando? Para eu não ter que parar. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Então, o grande problema é que a maioria de nós nunca se acha rico o suficiente, né? Acha sempre que tem que ficar guardando mais e mais para garantir o dia de amanhã, né? Ó vós, ricos, que empregardes segundo as vistas do Senhor. O vosso coração será o primeiro a descedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência, fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos. Lembra, né, que nós falamos esse capítulo, ele traz a parábola dos talentos também, porque talento é riqueza. Bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes
e a indústrias criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso. Então, você percebeu a necessidade, a fome, tem que dar. Mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Penelon, Agel, 1860. Então, todos aqueles que conseguem dar emprego, né, manter empresas, não é fácil. É um empresário manter o seu empreendimento hoje no Brasil. Então, nós temos que orar pelos empreendedores, por esses companheiros, que muitas vezes são criticados, né? Nossa, fulano tem uma empresa tão rico, mas sabe-se lá a dificuldade para manter, às vezes, aquela empresa. Então, não é fácil. E também para ele é difícil conseguir ver a própria riqueza pessoal, o que ele pode se desprender, né? É uma, é uma prova, realmente. Alguém quer falar alguma coisa sobre o emprego das riquezas? Então, aí a gente também, né, essa questão de ensinar o que sabemos, para quem não sabe, para que a pessoa possa encontrar um meio de trabalhar, é algo que é extremamente relevante, porque você vai dar para a pessoa uma capacitação. Ela vai poder, em pouco tempo, estar se mantendo, vai deixar de ser um peso na sociedade e passa a ser alguém que está contribuindo para o progresso, né? Então, é isso. Tudo que a gente tem de riqueza interior, a gente tem que pensar como que eu vou transmitir isso para alguém. Então, por isso que ele fala a arte e a indústria. Então, é isso. Ninguém quer falar nada, está todo mundo sabendo tudo, né? Vamos passar para a Gênese. Nós estamos falando sobre os milagres. Foi na nossa última quinta-feira, nós falamos sobre os milagres. E o que é milagre? Quem é que se lembra aí? O que significa milagre? A etimologia dessa palavra. Etimologia significa a origem da palavra. Hoje em dia, milagre está relacionado com o sobrenatural. Aquilo que acontece que, teoricamente, não estaria nas leis da natureza. Porque essa foi a ideia que a igreja romana, né, passou a difundir. Tanto que os santos da igreja católica, para ser santo, a pessoa tinha que ter realizado um milagre. E é por essa razão que cada vez está ficando mais difícil ter um santo, porque os milagres estão sendo esclarecidos pelas leis naturais. Então, cada vez, não é? A ciência vem e explica, então aquilo não é um milagre. Mas a etimologia, a origem dessa palavra, miraculo, né? Milagre significa mirar, olhar para alguma coisa com grande admiração. É olhar uma coisa linda, uma maravilha. Então, existem fenômenos da natureza que são
miraculosos, milagrosos no sentido de que são belíssimos. Um pôr do sol é um milagre da natureza. Mas nós sabemos como que isso acontece, né? É uma coisa sobrenatural, ela é natural. Um luar é um milagre, não é? O sorriso de uma criança é um milagre. Isso do ponto de vista da origem dessa palavra, algo que nós ficamos extasiados. É um milagre que acontece, né? Então, às vezes, uma pessoa querida, um grande amor que chega e você fala, nossa, que milagre que aconteceu hoje, que coisa linda que você está na minha frente, que eu estou te vendo, que eu estou podendo te abraçar, né? Então, é isso que significa a palavra milagre. Mas a compreensão da população em geral é que milagre é alguma coisa que está fora da natureza. Tanto que quando alguém é relacionado com milagre, na igreja, acaba que ele vira santo. Né? Isso é uma das exigências, né, das regras lá para a pessoa ser considerado santo. Né? Então, o Espiritismo não faz milagres. Então, não adianta a pessoa ir no centro espírita em busca de milagre, porque não vai conseguir. Muitas pessoas procuram o centro espírita, supondo que os espíritos vão contrariar as leis da natureza, vão modificar o programa reencarnatório da pessoa. Mas isso o espiritismo não vai fazer. Ela pode procurar, à vontade não vai fazer. Nossa, mas eu fui no centro espírita, eu me curei. Sim, você se curou, mas existe uma explicação nas leis naturais para isso. Pode ser o magnetismo que te curou, né? Assim como o Pestalozzi, ele tinha um problema na visão e ele, assim como o Allan Kardec também, e ele foi curado, e ele diz que ele foi curado pelas mãos de uma pessoa, mas que ele, né, via nisso o magnetismo, uma coisa natural. E, assim como Allan Kardec também. Só que, no começo, Allan Kardec olhava para o magnetismo como algo muito da matéria. O Pestalozzi já olhava para o magnetismo e ele falou para o filho dele, né, que tinha problema de convulsão, epilepsia, que procurasse uma pessoa que pudesse aplicar o magnetismo nele, que hoje a gente chama os passes magnéticos, fazer essa transmissão de energia, mas ele recomenda que procure mãos, mãos, vamos dizer assim, ele não usou mãos santas, né, mas mãos abençoadas, pessoas do bem, porque ele já tinha percebido que há uma relação muito direta da eficácia do passe magnético com a sua sintonia com espíritos nobres. Mas não é milagre, nunca será um milagre. Apenas os espíritos nobres, eles têm mais condição de manipular as leis que nos regem e muitas vezes nos ajudam no processo de cura. Então, o que Allan Kardec fala, né, na Gênese? O Espiritismo, pois, vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento. Então, aqui ele está falando do Espiritismo, do ponto de vista científico, seu aspecto científico. Nós sabemos que o Espiritismo tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Então, no seu aspecto científico, ele vem revelar novas leis
e explicar conseguintemente os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Então, o espiritismo científico estuda as leis que ordenam e regem as nossas relações com as outras dimensões, com o que nós podemos chamar de mundo espiritual, mas que nós vamos descobrindo que são outras dimensões da matéria. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. E isso dizem, o em que consiste o sobrenatural. Né? Então, quando você fala que um espírito intervém no mundo material e ele já não tem mais corpo, isso seria sobrenatural. Mas então, diz ele, fora mister se provasse que os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que aí não há nem pode haver a ação de uma dessas leis. Então, teríamos que provar, então, que os espíritos estão fora das leis de Deus. Mas se os espíritos existem e eles se comunicam, nós temos que descobrir como que isso acontece. E quando nós descobrimos como isso acontece, isso não é mais sobrenatural para nós, nem é um milagre. E é justamente isso que a ciência espírita estuda. Né? O espírito não é do que a alma sobrevivente ao corpo. Então, é isso que o espiritismo nos ensina e nos prova. O que é a alma? É o espírito que está encarnado num corpo de carne. E aí, quando esse corpo se desagrega, morre, né? Se desorganiza, porque nós somos um organismo, nosso corpo é um organismo, ou seja, ele está organizado. Quando ocorre a morte do corpo, há uma desorganização. Quando isso acontece, a alma, ela sobrevive ao corpo. Então, se ela sobrevive, ela estava nesse corpo, não é? E existem leis que regem essa presença da alma no corpo. Então, a alma é o ser principal. Ela é mais importante que o corpo, pois que não morre. Ao passo que o corpo é simples acessório, sujeito à destruição. Quando fala destruição, na verdade, é desagregação, a desorganização. O corpo, então, havia uma força que mantinha essa organização. Quando essa força é desligada, como quando nós estamos assando alguma coisa no forno, né? Está lá ligado, o gás está passando. Aí depois a gente desliga, pronto, acabou. Acabou o calor do forno, né? Por quê? Porque foi desligada alguma coisa. Mesma coisa é o corpo. Quando sai a alma, sai aquela energia que mantinha o corpo organizado. Sua existência, né? Portanto, é tão natural a existência da alma, depois como durante a encarnação. Então, se a alma está encarnada, se a alma está desencarnada, isso está na natureza. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo o está às leis que regem o princípio material. Mas como esses dois princípios têm necessária afinidade, como reagem incessantemente um sobre o outro,
como da ação simultânea deles resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira uma exceção ou uma anomalia na ordem das coisas. Certo? Então, todo fenômeno que ocorre com a presença de um espírito não é sobrenatural. Mas nós fomos ensinados assim, é por isso que nós temos tanto medo. Né? A gente tem pavor dos espíritos. E muitos obsessores, eles usam dessa nossa ignorância a respeito dessas leis, para nos assustar mesmo. Né? Vamos ler mais um item. 5. Durante a sua encarnação, durante o período que aquela alma está mergulhada no corpo de carne, né? Durante uma existência, nascimento e morte do corpo, né? Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico ou perispírito. Então, aqui vem uma revelação muito importante. Além do corpo de carne, nós temos outro corpo, que é um corpo fluídico, que também é chamado perispírito. E esse corpo, ele não morre junto com o corpo de carne, dando-se o mesmo quando ele não está encarnado. Então, o espírito, o que é o espírito? Né? O espírito é a inteligência, é o ser inteligente. Qual é a forma do espírito? Nós não sabemos. Os espíritos dizem que é uma centelha, né? Não é? Quando nós pensamos em nós, enquanto consciência, enquanto espírito, nós não conseguimos imaginar essa essência que somos nós, né? Porque nós não somos o corpo, não somos as nossas mãos, nosso cabelo, né? Os nossos órgãos. Isso tudo são instrumentos que nós, inteligência, utilizamos para podermos nos relacionar, nos expressar. Quando a gente perde a visão, a gente perde um potente meio de relacionamento com o meio que nós estamos. Mas nós continuamos a ser essa individualidade, não perdemos a nossa individualidade. Assim como nós, ao longo da nossa existência corporal, nós vamos perdendo muitos órgãos, eles vão deixando de funcionar, e como não são órgãos vitais, não tem problema nenhum. A nossa unha, a gente corta a unha, ela estava aqui, cortou, pronto. Corta o cabelo. Então, tudo isso nós temos que começar a pensar que não é a nossa individualidade, assim como o cabelo que é não vital, unha não vital, pele, né? E outros órgãos, né? Que a gente vão perdendo a sua função. As mulheres têm útero, têm filho, chega uma hora, o útero perde a sua função. Muitas mulheres têm que tirar o útero, fazem cirurgia, né? Porque está dando problema. Outros tiram vesícula e não perdem a sua individualidade. Continuam sendo elas. Então, se nós podemos perder parte do nosso corpo e não perdermos a inteligência, da mesma maneira nós podemos perder o corpo inteiro, porque o que vale para um órgão vale para tudo. E nós vamos continuar, nós só não vamos ter mais, vamos dizer assim, condição de nos manifestarmos nessa dimensão terceira que nós estamos, né? Porque a gente vai perdendo as possibilidades, vai perdendo, chega uma hora que a gente não consegue nem andar mais, né? A gente não consegue falar,
né? Até o cérebro vai perdendo a sua capacidade de fazer raciocínios, então o espírito não consegue mais comandar o cérebro. E aí ocorre a morte. Mas essa inteligência sai. E ela sai revestida de um corpo, que é o perispírito. E esse corpo, ele tem a forma do nosso corpo físico. Aliás, ele é o perispírito que molda o nosso corpo físico, certo? É ele que molda. É como se ele fosse uma forma de bolo. E o corpo é a forma, é o bolo, né? Então, tem uma hora que você tira aquele bolo dali, né? Vai comer o bolo, ele vai servir para outras coisas. E o bolo, então, ele tem aquela forma da forma. É a forma continua lá. Então, o perispírito é essa forma. Como espírito e na medida de suas capacidades, faz o que fazia como homem. Quando ele fala homem aqui, H minúsculo, é o homem encarnado. Mas ele continua sendo homem. Apenas por já não ter o corpo carnal para instrumento. Então, o corpo é um mero instrumento, é uma máquina. Igual quando nós entramos dentro do nosso carro. A gente entra no carro, liga o carro, e aí vamos dirigindo o carro. Quem é que dirige o carro? Nós, é a nossa inteligência, a nossa capacidade de direção, não é? Então, a gente corre a 100 por hora. Quem é que está correndo a 100 por hora? É o carro. Aí, quando o carro quebra, a gente desce do carro. Não tem mais como andar 100 por hora, porque não tem mais o carro. Então, nós vamos ter que andar a pé. Estou dando um exemplo, assim, muito rasteiro, né? Então, o corpo é esse instrumento. Serve-se, quando necessário, né, o espírito, dos órgãos materiais de um encarnado. Então, quando ele precisa se relacionar com a terceira dimensão, que é essa que nós estamos, ele vai precisar do quê? De órgãos materiais. Mas ele não tem mais, então ele vai precisar do quê? De um encarnado. Alguém que é uma alma, que é um espírito igual a ele, que tem perispírito igual a ele, mas que está mergulhado no corpo de carne. Então, essa pessoa vem a ser o que se chama médium. Por quê? Porque ele vai estar no meio, ele vai estar entre a quarta dimensão e a terceira dimensão, mas como ele tem perispírito também, o perispírito é esse elemento de afinidade. E aí, então, o perispírito do desencarnado se aproxima do perispírito do encarnado, transmite a informação para o perispírito, aquele perispírito transmite a informação para o cérebro do médium e o médium, então, fala. E aí é que é o problema, porque o médium, quando ele vai transmitir o recado, nem sempre ele é fiel à mensagem, não é? Tem até um teste que as pessoas fazem, chama uma pessoa, né, numa sala e conta uma história para ela. Aí as pessoas ficam assistindo. Conta uma história para aquela pessoa. Aí, depois que contou a história, a pessoa sai da sala e vai contar a mesma história para alguém que está fora da sala, que não ouviu a história. Aí a pessoa ouve, aí ela vem, aquela que foi a segunda pessoa, né? Para quem aquele que ouviu a história vai contar, que é o médium, ele vai lá e conta, olha, eu escutei uma história assim, assado, tal, ele vem e conta. E aí, nós vamos ver que a história que esse um vai contar, ela vem diferente, ela vem com palavras diferentes, vem com uma cor diferente. É assim que o médium faz. Aí, se essa pessoa depois sai e vai contar para outra pessoa,
entendeu? Aquela história. Aquela outra vem e conta, chega num ponto que tem mais nada a ver a história original com aquela que está sendo contada. Mas por quê? Porque, em verdade, o médium sempre vai revestir das suas crenças, da forma como ele enxerga as coisas, aquela mensagem. Né? Procede, então, como um que, não podendo escrever por si mesmo, se vale de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, recorre a um intérprete. Quantas vezes o intérprete começa a interpretar, né? A minha filha Júlia, ela é intérprete de Libras, língua brasileira de sinais, né? Então, ela mesma diz que às vezes a pessoa está falando uma coisa e o intérprete, ele não domina completamente aquele assunto, e aí ele, muitas vezes ele não passa com fidelidade aquilo. E isso acontece também, o intérprete, imagina, tu vai num país, né? O Divaldo conta, tem uma história do Divaldo Franco, né, que ele fala que ele estava num país aí e ele então estava falando em português e tinha uma intérprete que estava, ele falava, ela interpretava, e aí teve um momento que a dona Joana falou assim, olha, a intérprete está modificando o sentido das suas palavras, então você diga para ela parar de interpretar, que nós vamos colocar a plateia na faixa mental, e você vai falar em português e cada um vai entender na sua própria língua. Olha que interessante, né? Esse foi o fenômeno que aconteceu no Pentecostes, que haviam muitas pessoas de vários locais ali, e os discípulos, então, começaram a falar. Eles falavam na língua deles, e as pessoas entendiam nas suas próprias línguas. Então, o secretário e o intérprete são médios de um encarnado. Então, às vezes, você está ditando uma carta, aí a pessoa não sabe escrever português direito, escreve com erro, muda alguma palavra, aí você tem que ir lá corrigir, né? Mas é assim que funciona. Não significa que não está ocorrendo a comunicação, ela está ocorrendo, é assim que está ocorrendo. O secretário e o intérprete são médiums de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário ou intérprete de um espírito. Tá bom? Então, nós vamos parar por aqui, porque aqui já tem muita coisa para nós meditarmos. Tá bom, meus irmãos queridos? Tem muita coisa para a gente meditar aqui, tá? Eu vou parar aqui, então, a nossa gravação. E na próxima semana, nós vamos continuar falando na quinta-feira sobre a Gênese, se Deus assim o permitir. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.